Oi, turminhas! Vamos lá para mais uma videoaula aqui do canal da Tia Lu. Nesse capítulo 6, nós vamos falar um pouquinho sobre a composição não só do nosso corpo, mas a composição de diversos elementos que nós encontramos na natureza. Vamos imaginar aí um grande quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça formado por muitas peças. Essas peças, elas vão se encaixando até dar aí a imagem final aí que eu quero. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. O nosso corpo ele é formado por diversas estruturas aí que vão se unindo para manter o funcionamento do todo. Ou seja, o nosso corpo ele é formado por diversas partes que vão se encaixando umas nas outras, né, para nós termos aí o nosso organismo funcionando de forma correta no final. Isso acontece não só com o nosso organismo, mas também com diversas substâncias aí, com diversos materiais aí que nós encontramos no nosso cotidiano. Um exemplo que a apostila de vocês trouxe é o caso do perfume. Do que é composto um perfume? Vocês já pararam para pensar nisso? O que tem no perfume que vocês usam no dia a dia? Né? Eu tenho água, eu tenho álcool, eu tenho corante, eu tenho a essência, enfim, eu tenho uma infinidade de elementos aí, de substâncias que vão se juntar para dar o produto final que é o perfume, tá? Então nesse capítulo nós vamos estudar um pouquinho isso sobre a composição aí não só do nosso corpo, como de outras substâncias. Mas vamos pensar um pouquinho no nosso corpo. O nosso corpo ele é formado por estruturas que vão lá desde os átomos, que são as menores estruturas encontradas até agora, né? Os átomos são estruturas formadas por prótons, elétrons e nêutrons, que vocês vão ver mais para frente. Quando os átomos se juntam, eles formam as moléculas. Lembram que eu já falei com vocês na sala? O H2O, que é a molécula da água, significa que é formado por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, assim como outras moléculas que nós já vimos. Quando as moléculas se juntam, elas vão dar origem às organelas. Várias organelas juntas vão dar origem às células. Células que têm a mesma forma, a mesma função, vão dar origem aos tecidos. E aí nós vamos ver isso agora, daqui a pouquinho. Né? Nós temos o tecido epitelial, nós temos o tecido nervoso, nós temos o tecido ósseo, enfim, uma infinidade aí de tecidos que nós vamos ver. Quando os tecidos que têm a mesma função se juntam, dão origem aos órgãos. Órgãos que desempenham a mesma função dentro do nosso corpo vão dar origem aos sistemas. Então, por exemplo, o sistema digestório que está mostrando aqui, ele é composto, começa lá pela boca, depois desce pelo esôfago, nós temos o estômago e os intestinos. Tá? Então, esse é um sistema digestório. Nós temos o sistema respiratório, nós temos o sistema esquelético, nós temos o sistema nervoso, tá? E todos os sistemas em conjunto vão dar origem ao organismo. A apostila de vocês trouxe uma analogia muito legal feita com essas bonequinhas russas aqui, as matrioscas. Essas bonequinhas, da menor para a maior, elas vão sendo guardadas umas dentro das outras. Então aqui, essa se encaixa nessa, que se encaixa nessa, que se encaixa nessa, até ter a bonequinha final. Mostrando, fazendo essa analogia aí, o nosso corpo ele é assim. As partes menores vão se encaixando, né, para dar o produto final, que é o organismo humano, ou poderia ser qualquer outro organismo aí. Nós vimos no capítulo anterior que graças à microscopia, né, nós podemos aí observar estruturas que até então eram impossíveis de se visualizar a olho nu. Então, uma célula que é observada por um microscópio mais simples, ela parece uma estrutura simples, né? Mas se nós observarmos essa célula com um microscópio mais avançado, nós vamos ver que ela é uma estrutura absurdamente complexa, né? Formada aí por diversas organelas. Nós temos aqui uma célula eucariótica, né? Dá para ver o núcleo, o DNA aqui dentro do núcleo, o retículo endoplasmático, mitocôndria, enfim, todas as organelas que nós temos nessa célula, e essa célula é formada por diversas substâncias. Então, as células, elas são super complexas. Mas olha só que maluco. Nós sabemos que nós somos seres pluricelulares, né? Então, nós somos formados aí, o nosso corpo é formado por trilhões de células.
Mas embora nós tenhamos trilhões de células no nosso corpo, nós viemos de uma única célula, chamada de célula ovo ou zigoto. Tá, mas aí vocês vão perguntar, Luciano, mas então como que pode uma única célula dar origem a esses trilhões de células que nós temos no nosso corpo? Através de um mecanismo chamado divisão celular. Primeiro, da onde que vem essa célula ovo aí, ou zigoto? Vem da união do óvulo com o espermatozoide. Então, quando o óvulo da sua mãe se uniu com o espermatozoide do seu pai no momento da fecundação, ela já deu início aí a essa célula ovo ou zigoto, contendo então o DNA do seu pai e da sua mãe lá no núcleo dessas células. A célula ovo ou zigoto, poucas horas depois da fecundação, ela já começa a se dividir. Então, aqui nessa imagem, olha, nós podemos ver aqui a célula se dividindo em duas. Aqui, olha, a célula ovo ou zigoto, que foi feita da união do óvulo com o espermatozoide. Imediatamente após a fecundação, ela já começa a se dividir. E ela continua essa divisão celular, chamada de mitose, que vocês vão ver lá no ensino médio, até ela chegar no útero da mulher. É onde essa célula vai se encaixar, vai se fixar num processo chamado nidação, para dar origem ao bebê, tá? Então isso é o que nós chamamos de desenvolvimento embrionário. Mas por que essa divisão celular, então, ela é tão importante? Porque é através dela que nós vamos ter aí todas as células do nosso corpo. Nesse próximo vídeo, até eu deixei o vídeo, mas eu não vou passar o vídeo, tá, turminha? Porque senão vai demorar muito. Vocês vão ver. Vamos ver se dá tempo. Dá pra ver sim, aqui olha, tá vendo, ó, aqui a célula ovo, né, após a fecundação, ela começa a caminhar pelas tubas uterinas do corpo da mulher, e aí olha lá, ela se dividindo, tá vendo? Então isso, ó, 30 horas após a fecundação, isso aí, poucas horas depois da fecundação, ela já começa esse processo de divisão celular, e aí ela vai se dividindo cada vez mais. Observem aí, agora ela já deu origem a 4. E essas células que são resultantes da divisão, elas são idênticas à célula ovo, tá? Por quê? Porque elas carregam o mesmo DNA, o mesmo material genético. E aí é uma coisa importante que eu tenho que falar para vocês daqui a pouquinho no final do vídeo, que vocês vão entender melhor a importância aí dessas células. Aqui ela já se dividindo bem, e observem agora que mais no final aí, ela vai formar um conjunto de células aqui embaixo, olha. Fixem agora nessas células aqui. Deixa eu só voltar aqui para vocês. Vocês viram aquelas células que nós tínhamos lá no final? Essa célulazinha aqui, na fase de blastocisto? Deixa eu aumentar o slide. Essas células aqui, elas são chamadas as células tronco. O que são essas células tronco, então? São células que têm a capacidade de se diferenciar em qualquer célula do nosso corpo. Elas vão dar origem nos 216 tipos de celulares que nós temos no nosso corpo. Então, naquela fase do blastocisto, as células, elas têm essa capacidade de diferenciação. Então, elas podem se transformar em outras células tronco ou se transformar nos diversos tipos celulares. Células musculares, células sanguíneas, células do sistema nervoso aqui nos neurônios, células do tecido epitelial. Então, as células tronco, elas são muito importantes, tá? É naquela fase de blastocisto que nós retiramos essas células tronco. Vou parar um pouquinho e já volto com vocês.